Mike Wheeler. Para muita gente, ele é o grande líder, o herói de Stranger Things. Já para outros, ele é só um garoto impulsivo, às vezes até meio irritante. Mas e se a verdade sobre o personagem talvez mais central da série for bem mais complexa do que a gente pensa? É só dar uma olhada online para ver. O Mike Wheeler é visto como líder do grupo, claro, mas as discussões estão cheias, lotadas de críticas ao jeito dele. Então fica a pergunta, ele é o herói da história ou é um tremendo cabeça quente? É isso que a gente vai investigar. E bem no centro de toda essa discussão tem aquela frase do Will Byers, né? Na 4ª temporada ele fala pro Mike, porque você é o coração. Tá, mas o que isso quer dizer de verdade? Será que é sobre ser emotivo, sentimental, ou será que é uma coisa completamente diferente? Olha, para desvendar esse mistério a gente vai fazer o seguinte. Primeiro vamos mergulhar no quebra-cabeça que é o Mike. Depois vamos usar uma ferramenta da psicologia bem antiga, os 4 temperamentos, para analisar as 2 forças que dominam ele. E no fim, a gente chega numa conclusão que, olha, pode surpreender sobre o verdadeiro papel dele no grupo. Então vamos lá. Para começar, qual é o problema aqui? O Mike é uma pura contradição. É o mesmo garoto que pula de um penhasco sem pensar 2 vezes para salvar um amigo, mas que também consegue ser super teimoso, até hostil. É justamente esse choque, sabe, entre o heroísmo e a vulnerabilidade que faz dele um personagem tão complexo. Ok, para decifrar o Mike, a gente precisa de uma lente nova. E essa lente começa com uma coisa fundamental: entender a diferença entre quem a gente se torna com o tempo e, bom, como a gente já nasce. Ou seja, a diferença entre personalidade e temperamento. Pensa assim, ó, o temperamento é como se fosse a configuração de fábrica de uma pessoa. Não tem a ver com o que se aprende, com as experiências de vida, nada disso. É a base biológica, aquilo que já vem com a gente, sabe? E é isso que dita nossas reações mais instintivas, é o nosso ponto de partida. Então, essa teoria clássica divide os temperamentos em 4 tipos, e a base para essa divisão é quão rápido, quão forte e por quanto tempo a gente reage às coisas. Por exemplo, o colérico, ele é rápido e a reação dura, tipo um fogo que acende e não apaga fácil. Já o melancólico, ele demora para reagir, mas quando o sentimento vem, ele fica ali por muito, muito tempo. Cada um tem um gatilho químico diferente, moldando essas respostas que são puro instinto. E é aqui que a gente chega no diagnóstico do Mike. Ele não é um tipo só, de jeito nenhum. Ele é uma mistura bem complexa. A força dominante nele é o fogo do colérico, mas ele tem uma influência gigante, profunda, da terra do melancólico. Agora vamos ver como essas 2 forças brigam e ao mesmo tempo se completam dentro dele. Bora começar então pela força motriz dele, o temperamento dominante. Vamos entender como esse lado constrói a base de quem ele é, aquele líder que age por instinto, sempre focado na ação. Isso fica claro desde o primeiríssimo episódio, né? A natureza colérica do Mike tá ali, na cara. Ele não pede permissão para ser líder, ele simplesmente assume a liderança. O primeiro instinto dele sempre é partir para ação. E talvez o momento mais uau, mais claro disso, seja aquela briga explosiva com o Hopper na 2ª temporada. A raiva dele ali é puro combustível. É uma raiva que, na verdade, está só escondendo uma dor imensa e que faz ele partir para o ataque. Só que todo esse fogo tem um lado sombrio, claro. A necessidade que o colérico tem de controlar tudo faz o Mike odiar surpresas. É exatamente por isso que ele é tão hostil com a Max no começo. Ela é uma peça nova no tabuleiro totalmente imprevisível, algo que ele simplesmente não consegue controlar. Porque vamos combinar, se ele fosse só colérico, ele seria um pequeno tirano. O que dá profundidade de verdade pro Mike é o seu segundo temperamento, aquele lado leal e profundo do melancólico. E a prova mais forte desse lado melancólico dele é esse número aí, 353. Um colérico puro já teria desistido, seguido em frente. Mas o melancólico, ele grava os sentimentos em pedra. A lealdade para ele é uma coisa absoluta. E é esse lado melancólico que também explica as inseguranças dele. Ele cria na cabeça um ideal, uma versão perfeita de amizade, de amor, e aí ele fica atormentado, morrendo de medo de não conseguir chegar nesse ideal. Isso explica perfeitamente por que ele tem tanta dificuldade de dizer o que sente nas temporadas mais novas. E se a gente olhar para a jornada dele ao longo da série, a evolução fica nítida. Na primeira temporada ele é colérico puro, o líder, o estrategista. Na segunda, o lado melancólico toma conta, por causa do luto, e ele fica reativo, obsessivo.
A terceira temporada é o conflito total entre essas duas forças. E aí, na quarta, a gente finalmente começa a ver uma integração. Ele começa a aprender a equilibrar essa liderança com o apoio emocional. Então, chegamos no ponto crucial. A combinação desses dois temperamentos, o colérico e o melancólico, cria um arquétipo bem específico. E é esse arquétipo que vai redefinir completamente o que significa ser o coração do grupo. E isso nos obriga a pensar de novo no que o Will quis dizer com coração. A gente logo pensa numa coisa fofa, sentimental, né? Mas, se a gente pensar biologicamente, o coração não tem nada de suave. Ele é um músculo poderoso que bombeia o sangue e que dá vida, dá ação para o corpo inteiro. Ou seja, o Mike não é o coração do grupo porque ele é o mais bonzinho ou o mais sentimental. Não. Ele é o coração porque o seu impulso colérico é o que faz o grupo continuar andando, seguir em frente. E essa força é sustentada, é alimentada pela sua lealdade profunda que vem do lado melancólico. E essa combinação das duas coisas, coragem e devoção, cria exatamente o arquétipo do paladino, lá do D&D. Um líder que não tira sua força só da vontade de lutar. A força dele vem principalmente de uma devoção que não se abala. Uma devoção a uma causa, a uma pessoa, a um ideal. No fim das contas, a evolução do Mike, de um líder meio cabeça-quente para esse paladino mais equilibrado, é absolutamente fundamental para a sobrevivência do grupo. Ele não é só o cara que faz os planos, ele é a força que impulsiona todo mundo a continuar lutando. E com a batalha final chegando, a grande pergunta que fica é: será que o fogo desse paladino vai ser o bastante para manter o coração de Hawkins batendo?